Antivirais são usados para tratamento ou profilaxia de doenças causadas por vírus. Não se usa antivirais para doenças causadas por fungos. Não se usa antivirais para doenças causadas por bactérias. Somente se tiver algum efeito, algum estudo que se usa algum medicamento, pode, ao longo do estudo, modificar o uso. Mas hoje a gente usa antivirais especificamente para tratar doenças ou, na forma de profilaxia, para doenças causadas por fungos, por vírus. Quem são esses vírus? Vírus são os menores seres infecciosos. Tem uma vida exclusivamente parasitária, ou seja, depende do nosso organismo para se manterem vivos. E tem ácido nucleico, RNA e DNA, com um envoltório proteico chamado de capsídeo. Então são seres muito pequenos, são os menores seres infecciosos, mas também são seres muito infectantes e muito perigosos para a nossa saúde. Hoje nós estamos tendo videoaulas devido a um vírus, o novo coronavírus, que é um desses agentes infecciosos, que estão sendo estudados vários medicamentos para eles. Vocês vão ver que vários medicamentos antivirais, mas que eles têm às vezes a especificidade para tratar certos vírus. Então, por isso que, como a gente não trata o nosso organismo, para cada vírus, a gente precisa de um antiviral específico. Pode ser que algum antiviral sirva para mais de um vírus? Sim, mas tudo precisa ser passado por teste e usado com cautela. Porque se a gente usa um antiviral para um vírus que ele não é específico, esse antiviral pode causar uma resistência viral e tornar aquele vírus ainda mais potente, mais infeccioso e mais perigoso para a nossa saúde. Aqui nós temos alguns exemplos de vírus, como HIV, da herpes, influenza e aqui um vírus da hepatite A. São imagens muito ampliadas, porque esses vírus são microscópicos. O vírus da hepatite B e o vírus da hepatite C também, só critério de ilustração. Começando com o tratamento do vírus da herpes simples ou da varicela zoster, nós temos aqui algumas imagens do que esse vírus pode causar no nosso organismo, que são os sintomas e sinais clínicos que a gente vai observar no paciente, principalmente na questão labial, genital e também no corpo. São características bem marcantes desse vírus da herpes simples ou da varicela zoster, que são essas bolinhas esbranquiçadas que parecem ter um líquido dentro que, quando estouram, podem formar feridas e são bem contagiosas também. Podem acontecer labial, genital ou no corpo, inclusive em bebês. O tratamento para essa patologia ela é feita com 3 medicamentos: o aciclovir, o valaciclovir e fanciclovir ou penciclovir. São 3 classes de medicamentos que agem sobre o vírus da herpes da varicela. O aciclovir, a gente usa ele por via oral, de 200 a 400 mg a cada 4 horas por 10 dias. Para evitar recidiva, 200 mg a cada 8 horas por no máximo 6 meses. Também pode ser utilizado por via tópica, ou seja, direto no local, quando é, por exemplo, uma herpes labial. Às vezes não é necessidade de usar um comprimido por via oral. Em infecções graves, encefalites, infecções em neonatos, pode-se administrar por via endovenosa 250 mg do pó liofilizado. Esse fármaco tem uma fácil absorção e não tem interferência ao ser usado com alimentos. Qual que é o mecanismo de ação do aciclovir? Ele age diretamente no vírus. E o aciclovir, ele só tem a sua ação quando o vírus está presente no nosso organismo. Se você não tem o vírus da herpes ou da varicela zoster no seu organismo e toma aciclovir, você ingere o aciclovir por via oral e elimina ele como aciclovir sem metabolização nenhuma.
porque o mecanismo de ação do aciclovir, ele necessita de uma enzima viral que atribui especificidade de ação para o herpes varicela vírus e só age em células infectadas. Por quê? Quando a gente toma aciclovir, a gente toma o princípio ativo aciclovir, a molécula de aciclovir. Essa molécula de aciclovir, ela depende de uma enzima que o vírus da herpes ou da varicela tem, que é uma enzima chamada de timidina sinase viral. Quando o nosso organismo está infectado pelo vírus herpes ou varicela, nós vamos ter no nosso organismo o vírus que vai ter essa enzima presente. Então, tomando o aciclovir, essa enzima do vírus, a timidina sinase viral, vai metabolizar o aciclovir em monofosfato de aciclovir. A partir desse momento, o monofosfato de aciclovir passa a ser metabolizado por enzimas humanas, ou seja, por nossas enzimas. Só o início da reação, do mecanismo de ação, se dá pela enzima do vírus, que é a timidina sinase viral. A partir de monofosfato de aciclovir, as enzimas humanas, chamadas de sinases ou quinases, vão metabolizar o monofosfato de aciclovir em difosfato de aciclovir e depois em trifosfato de aciclovir. Apenas o trifosfato de aciclovir tem ação no nosso organismo. Lembra quando a gente falava em prodroga? Ou seja, a gente tomava um medicamento que iria ser metabolizado para virar o princípio ativo realmente ativo, que ia ter função no nosso organismo. É o caso do aciclovir. Tomou aciclovir, ele é metabolizado até chegar em uma molécula, uma substância chamada de trifosfato de aciclovir. Esse trifosfato de aciclovir, ele é análogo com uma base nitrogenada chamada de guanina. Vocês devem lembrar que nós temos no nosso DNA, e o vírus também tem no DNA, as bases nitrogenadas adenina, timina, guanina e citosina. E o aciclovir e outros fármacos antivirais vão agir diretamente na base nitrogenada, nessa trinca, nessa formação do DNA do vírus. Quando o trifosfato de aciclovir ele está presente depois de ter sido metabolizado, ele é análogo à guanina, ou seja, onde no vírus ligava uma guanina, passa a se ligar uma molécula de trifosfato de aciclovir. Essa ligação com a fita de DNA, ela é irreversível. Quando o vírus recebe o molde de DNA com o trifosfato de aciclovir ligado no lugar da guanina, ele não reconhece essa fita e por isso se inibe a replicação do vírus, se inibe a formação do DNA polimerase viral, ou seja, interrompe a formação da cadeia de DNA e o vírus para de sintetizar o DNA viral. Se o vírus não sintetiza DNA, ele não infecta outra célula humana e ele não vai se reproduzir. Por isso que é importante utilizar de forma correta, porque ele age diretamente no DNA do vírus, o que pode gerar uma certa resistência. Olhem esse segundo desenho, essa parte de baixo aqui, onde vocês verem ATGC. Seria a adenina ligando com timina e a guanina ligando com citosina. Após a ação do ciclovir, o vírus passa a entender essa fita, esse molde de DNA, da forma que, como vocês veem depois da seta. Eles conseguem ver apenas a adenina ligando com a timina e a citosina como se ela tivesse solta. No lugar da guanina está presente o medicamento.
e o medicamento não é reconhecido pelo vírus. Assim, não se consegue sintetizar novo DNA, não consegue fazer novas células filhos e não se consegue entrar com esse DNA em outras células humanas, impedindo assim a infecção viral pelo vírus do herpes ou varicela. Nós temos depois do aciclovir o valaciclovir. Por via oral, se toma 1.000 mg a cada 12 ou 8 horas por 7 a 10 dias, para evitar recidiva 500 mg a cada 12 horas por no máximo 6 meses, também é de fácil absorção e sem interferência de alimentos. Existe uma diferença maior, grande, entre o aciclovir e o valaciclovir, porque enquanto o aciclovir depende de uma enzima viral chamada timidina sinase viral para poder metabolizar até chegar em trifosfato de aciclovir, o valaciclovir é uma prodroga que já é, assim que entra no nosso organismo, já é metabolizado em trifosfato de aciclovir. O trifosfato de aciclovir age da mesma forma como o trifosfato de aciclovir proveniente do aciclovir. Ele vai ligar no molde de DNA de forma irreversível no lugar da guanina. Vai inibir a ação da DNA polimerase viral, vai interromper a formação da cadeia de DNA, vai impedir a síntese de DNA viral, vai impedir a formação de novas células, o crescimento do vírus e vai impedir a infecção do DNA de uma célula humana pelo DNA do vírus. O fanciclovir e penciclovir. Por via oral, se usa de 250 a 500 mg a cada 8 horas por 7 a 10 dias, para evitar recidiva, 125 mg a cada 12 horas por no máximo 6 meses. É de fácil absorção e também não tem interferência de alimentos. O fanciclovir, ele vai entrar como prodroga e vai necessitar da ação de sinases virais. Ele é mais rápido na ação do que o aciclovir, porque o aciclovir também depende das sinases virais. Só que, após a ação da timidina sinase viral, ele passa a ter a ação das sinases humanas. O fanciclovir, ele é uma prodroga que, ao entrar em contato com as enzimas virais, ele já vai ser metabolizado em penciclovir. Nesse caso, é o penciclovir que é análogo à guanina. Vai agir da mesma forma. No local da guanina vai se ligar penciclovir. Lembrando que, para o aciclovir e o valaciclovir, inibe trifosfato de aciclovir. No caso do fanciclovir, ele é metabolizado em penciclovir e o penciclovir é que vai se ligar no lugar da guanina. Essa ligação do penciclovir no local da guanina vai, da mesma forma como o aciclovir e o valaciclovir, inibir a ação da DNA polimerase viral. Inibindo a DNA polimerase viral, vai interromper a inserção de base no molde de DNA, vai impedir a síntese de DNA viral. Esse medicamento ele tem algumas reações diversas importantes, como náusea, diarreia e cefaleia, mas é bem tolerado também, geralmente, no organismo. Resumindo, aciclovir depende de enzimas virais. Depois, depende de enzimas humanas para ser metabolizado até chegar em trifosfato de aciclovir. Vamos voltar para vocês verem. Aciclovir, timidina sinase viral, monofosfato, difosfato, entra as enzimas humanas e é metabolizado em trifosfato de aciclovir. Trifosfato de aciclovir, análogo da guanina. Ligou com o DNA do vírus, impediu a formação de DNA, impediu a síntese de DNA viral, impediu a formação de infecção de novas células humanas. O valaciclovir, ele não depende de
enzimas virais. Ele é uma prodroga que no nosso organismo vai ser metabolizado em trifosfato de aciclovir e vai agir da mesma forma. O fanciclovir e o penciclovir depende de sinases virais e dessa vez ele não vai ser metabolizado em trifosfato de aciclovir, mas sim em penciclovir, que também é análogo da base nitrogenada guanina e vai agir da mesma forma, impedindo que seja sintetizado DNA viral, impedindo que novas células virais sejam produzidas, impedindo que novas células humanas sejam infectadas. Saindo do vírus da herpes e da varicela zoster, nós entramos no vírus da imunodeficiência humana, HIV. Nós temos estratégias para o controle de infecção pelo HIV, como tratamento, prevenção e imunização. No caso, a gente tem aqui a transmissão do vírus de forma sexual, pelo sangue, por agulhas ou transmissão vertical, de mãe para filho. Dentro desse contexto, nós vamos ter tratamentos, nós vamos ter processos que o governo faz de prevenção e nós temos ainda a questão da imunização, que é uma pesquisa longa de muitos anos que ainda não surgiu o efeito, a produção de uma vacina, mas é estudado sempre questões relacionadas à imunização. O tratamento para o HIV, ele pode ser dado por algumas classes de medicamento. Primeiro, por inibidores da transcriptase reversa. Transcriptase reversa é uma enzima que vai ajudar na formação de DNA do vírus. Exemplos de fármacos dessa classe de transcriptase reversa: zidovudina, didanosina, lamivudina, zalcitabina e abacavir. O mecanismo de ação é inibir a transcriptase reversa, enzimas fosforilativas, sinases virais humanas, fosforilados para a forma trisfosfato, que é o princípio ativo, e vai impedir com que o DNA seja metabolizado, seja sintetizado em RNA. O vírus, através da enzima transcriptase reversa, sintetiza DNA a partir de seu RNA e liga esse DNA ao DNA da célula hospedeira. Ou seja, para fazer a infecção, o vírus entra na célula humana, quando ele entra no corpo humano, ele entra para poder modificar o DNA da célula que ele invadiu. Para isso, o vírus possui uma enzima chamada transcriptase reversa, que, como o vírus ele tem RNA, ele vai metabolizar, vai sintetizar a partir do seu RNA, através dessa enzima transcriptase reversa, ele vai sintetizar DNA. Quando o vírus lança esse DNA no nosso organismo, ele infecta nossas células, que não tinham nenhum problema, infecta o nosso DNA com o DNA do vírus que ele produziu. Aí ele passa a se multiplicar a partir do nosso DNA. Quando a gente inibe a transcriptase reversa, essa enzima, através desses medicamentos inibidores de transcriptase reversa, nós impedimos a síntese do DNA através do RNA viral. Então a gente impede que o vírus sintetize DNA. Sem o DNA, ele não vai conseguir infectar as nossas células. Mesmo que ele se mantenha presente no organismo, ele não consegue sintetizar novas células e infectar novas células nossas. Tá bom? Então está aqui a inibição da transcriptase reversa. Nós temos inibidores dos nucleotídeos, como por exemplo, tenofovir. O mecanismo de ação dele se dá pela incorporação na cadeia de DNA, levando à interrupção da cadeia. O tenofovir, é o princípio ativo. Toma-se um medicamento, uma prodroga chamada de disoxiproxilfumarato de tenofovir. Claro que vocês não precisam decorar isso.
mas o tenofovir é o princípio ativo, que também vai se ligar na transcriptase reversa, pulou aqui, e vai incorporar na cadeia de DNA, levando à interrupção da cadeia. O uso é recente, tem poucos estudos clínicos para determinação das características e a gente teve reações adversas notificadas relacionadas aos que são praticamente as mesmas dos inibidores da transcriptase reversa. Mas ainda precisa de mais estudo para poder ver como que vai ser essa incorporação na cadeia de DNA. Porque enquanto a gente estava com o inibidor de transcriptase reversa impedindo a formação de DNA através do RNA, no inibidor de nucleotídeo, a informação já é um pouco diferente. A gente vai interromper a cadeia de DNA mesmo para que ele não possa infectar outra célula. Então, os estudos ainda são novos, é menos usado, mas já tem potencial de ação aqui. Nós temos inibidores de proteases, como saquinavir, ritonavir e indinavir. Proteases são responsáveis pela síntese de proteínas virais capazes de formar outro vírus. Quando o medicamento inibe as proteases, essa síntese de proteína viral ela é interrompida. Sem protease, não tem síntese de proteína viral. Sem proteína viral, o vírus perde a capacidade de formar outros vírus, impedindo assim a reação, a multiplicação, a cascata de multiplicação do vírus. Então, os inibidores de protease são importantes porque, ao impedir a síntese de proteínas virais, nós impedimos a formação de novos vírus. No caso, nem sempre se usa um ou outro medicamento. Normalmente, principalmente para HIV, usa-se um coquetel de medicamentos. Vários medicamentos que agem em todas essas enzimas, nucleases, transcriptase reversa, protease, para que, cercando por todos os lados, nós consigamos reduzir ao máximo o poder de infecção de células novas pelo vírus. Nós temos ainda possibilidade de desenvolvimento de vacinas anti-HIV. São muitos e muitos e muitos anos de estudo relacionado à produção de vacina anti-HIV, mas o vírus está sempre surpreendendo com recombinação viral, mudança de genoma, mudança de RNA. Então, esse estudo ainda é inconclusivo e até na presente data não se tem ainda uma vacina para poder tratar e imunizar a população contra o HIV. Diferente do que está acontecendo agora com a questão do coronavírus, que tem uma possibilidade muito grande de uma vacina em um período recorde, de menos de um ano de estudo, já ter a imunização. Com o vírus do HIV ainda não foi possível, mas os estudos continuam em várias universidades, inclusive com a participação de grandes universidades do Brasil e dos Estados Unidos, como, por exemplo, alguns estudos da Universidade da Geórgia com a Fiocruz de Belo Horizonte, que ainda continuam fazendo estudos relacionados à vacina anti-HIV. Mas, quem sabe no futuro, apesar de já ter vários anos de estudo, a gente possa ter a imunização do vírus HIV. Nós temos um outro vírus chamado de influenza vírus. Esse a gente já tem vacina e esse a gente também tem muitos anos já de contato com ele. O tratamento para a influenza, nós temos que colocar na balança os cuidados e os medicamentos a utilizar. Pesa-se muito mais na terapia os cuidados do que o medicamento. Então, nem sempre para uma gripe viral o medicamento é o mais importante. Por quê? Porque o vírus da influenza é uma infecção autolimitante, que varia de 7 a 10 dias pós-infecção. Depois do período de infecção, a gente vai ter aproximadamente 7 a 10 dias de infecção. E ela é autolimitante
porque o vírus influenza tem uma baixa capacidade de replicação e tem uma imunocompetência. No caso, os cuidados com o paciente com influenza, ele deve ser mais considerado do que o uso de medicamentos. Tratamentos e cuidados. Hoje a gente já se fala muito em isolamento. Se vocês, não é uma questão de artigo científico, tá? Uma opinião que eu coloco aqui como a gente está vendo. Ainda não tem nenhum estudo que fala sobre isso. Mas nós estamos mais isolados nesse período. E nós estamos usando máscara. Nós não estamos tendo contato com muitas pessoas, aglomerações e pessoas doentes, correto? Inclusive, nesse ano, até agora, o número de gripes comuns por rinovírus, influenza, seja qual o vírus seja, ou até mesmo uma infecção mais leve, está muito reduzida. Porque até para a influenza, até para um rinovírus, até para uma gripe comum, o isolamento da pessoa doente, ela é importante. Porque quando a pessoa está com influenza e vai para o meio, para um local onde tem muita gente, ela consegue infectar algumas pessoas. É o caso do coronavírus. Por isso que é tão importante, nessas questões de vírus respiratório, o isolamento. Além do isolamento, para o paciente infectado com influenza, é importante o repouso, a hidratação e a vaporização, principalmente com solução fisiológica. No caso do coronavírus, alguns estudos não recomendam a utilização de vaporização para o paciente diagnosticado, confirmado com coronavírus, porque essa micronebulização pode espalhar o vírus pelo ambiente. Então, no caso da influenza, a vaporização é muito útil. No caso do coronavírus, não se deve, de acordo com os últimos estudos, usar vaporização nesses pacientes, tá? Pelo risco de contaminação do ambiente onde esse paciente está. Então, esses cuidados são muito importantes, muito mais importantes do que os tratamentos medicamentosos. Nós temos hoje tratamento antiviral, que são disponíveis na Europa e nos Estados Unidos, com medicamentos de primeira e segunda geração. Primeira geração, amantadina, rimantadina. Segunda geração, oseltamivir e zanamivir, sendo que esses dois são disponíveis no Brasil desde 2000, porque foram licenciados pela Vigilância Sanitária, pela Anvisa, no Brasil. Sendo que o oseltamivir é o mais comum de prescrição, é o mais utilizado no Brasil. Só que nós temos algumas limitações em relação a esse tratamento. Primeiro, porque o espectro de ação desses medicamentos é muito restrito. E o vírus desenvolve uma resistência muito rápido. Então, às vezes, não dá nem tempo de tomar o medicamento, ou quando toma poucas doses, o vírus já consegue ter uma resistência viral a esses medicamentos. E nós temos reações adversas que são significantes, que atingem o sistema nervoso central e o trato gastrointestinal. Por isso, nem sempre é indicado utilizar, para o caso de influenza, medicamentos antivirais. Os cuidados pesam mais do que os medicamentos. Nós temos aqui as indicações permitidas no Brasil. Para o oseltamivir, nós temos o tratamento de infecção por influenza não complicada em pacientes maiores de 18 anos com sintomas a menos de 36 horas. O zanamivir, ele vai ser tratamento de infecção por influenza também não complicada em pacientes maiores de 12 anos com sintomas a menos de 48 horas. A eficácia desses medicamentos. Se tomado 1 a 2 dias depois da infecção, a redução de 25 a 30% na duração da infecção. Então, reduz aí de 25 a 30% os dias que a pessoa ficaria doente. Por exemplo, ele ficaria com infecção 10 dias. Aí, essa infecção passaria a ser 7 a 8 dias no máximo.
Se ele teria uma infecção de 7 dias, ele poderia ter uma infecção aí reduzida para 4, 5 dias, também no máximo. Redução de 40% na gravidade dos sinais e sintomas. Por isso que é importante a avaliação médica nesse contexto. Porque se, por exemplo, o paciente vai ter sintomas graves, pode ser interessante o uso do antiviral no tratamento de influenza. Mas se o paciente vai ter sintomas leves, é melhor a utilização de cuidados do que a utilização dos medicamentos antivirais. As reações adversas mais comuns no trato gastrointestinal são náusea, vômito e diarreia, no sistema nervoso central, agitação e insônia, e outros como favorecimento de crescimento bacteriano com infecções secundárias. Esse é um grande problema e que tem que tomar muito cuidado, porque o paciente com infecção viral, tratado com medicamento antiviral, se ele tem uma complicação, um favorecimento de um crescimento bacteriano e ele tem uma infecção secundária, uma infecção oportunista por bactéria durante esse período de tratamento do vírus, ele pode agravar o quadro não por causa do vírus, mas sim por causa da infecção bacteriana que ele desenvolve. Então isso também é muito importante e tem que tomar esses cuidados para não usar medicação num paciente que pode correr risco de ter uma infecção secundária muito mais grave do que a infecção pela influenza. Nós temos hoje vacina contra a influenza sazonal desde 1999 no Brasil, que normalmente população acima de 60 anos, professores, profissionais de saúde, crianças em determinada idade, população que carcerária ou que tem redução de mobilidade e aglomeração toma essa vacina. Então já é comum a utilização da vacina contra a influenza e essa vacina ela é anual por conta das questões relacionadas à modificação do vírus nesse período. Como nós precisamos ter memória, uma memória eficaz para combater a infecção, essa memória ela tem que ser renovada a cada ano de acordo com o vírus circulante naquela região, naquele ano, em cada país. A vacina ela é desenvolvida através de um vírus inativado, é uma vacina segura, com poucas reações adversas, claro, tomando cuidado com pacientes que têm alergia ao ovo, que não devem tomar a vacina. E, em caso de alguma dúvida, algum outro problema de saúde, sempre consultar o médico antes de fazer a imunização. Após essa vacina, ela é muito importante porque a gente teve uma redução da morbimortalidade relacionada à doença, ou seja, tanto as morbidades, os problemas relacionados à perda de função, de sintomas, de perda de qualidade de vida, quanto os números de casos que levavam a óbito foram reduzidos devido à imunização. Então a imunização ela é efetiva, segura e necessária hoje no Brasil, a vacinação contra a influenza sazonal. E ela é muito importante porque senão a gente poderia ter tido, sem a vacina, vários surtos e muita morte ou complicações com sequelas ao longo desses 20 anos, 21 anos que a gente já tem essa imunização. Então a gente conseguiu ter uma redução muito grande dos problemas relacionados ao vírus da influenza. Tomara que a gente também tenha agora a vacina para o corona, para a gente poder ter essa imunidade adquirida através da vacinação, para poder ficar livre também do vírus, igual a gente ficou livre do vírus da influenza também. Não é 100%. A gente hoje ainda tem casos de pacientes graves, internados e morte por influenza, pelo vírus da influenza. Mas a quantidade é muito reduzida em comparação ao que seria se a gente não tivesse a vacina, tá? Por isso que os cuidados pesam mais do que a medicação. E parte do cuidado é a imunização das pessoas que estão na faixa ativa ali de imunização, com pacientes acima de 60 anos, crianças e profissionais de saúde e pessoas que estão
limitados de liberdade. Então, assim, essa vacinação ela é muito importante e reduz muito questões graves da influenza. Se nós não tivéssemos essa vacinação, nós poderíamos ter muita morte relacionada à gripe por influenza. Então, gente, por hoje é isso.